Suculentas de folhinhas gordinhas. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês duas suculentas com folhinhas muito gordinhas e muito procuradas. O Cotyledon tomentosa e o Cotyledon pendens. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Suculentas de folhinhas bem gordinhas são apaixonantes, né, gente? Então hoje eu resolvi compartilhar com vocês dicas no cultivo do Cotyledon tomentosa e do Cotyledon pendens. Essas duas suculentas lindas, maravilhosas, dois cotiledões com folhinhas bem gordinhas. Se você gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que compartilhe esse vídeo com pessoas que amam cultivar suculentas. Toda semana eu tenho muitas dicas no cultivo com suculentas, de como eu cultivo essas lindezas. Tudo aquilo que dá certo e o que dá errado aqui no meu jardim. Que a gente também tem que compartilhar coisas boas, né? Mas também falar daquilo que tem dado errado, para que outras pessoas não cometam o mesmo erro. Então agora, gente, vamos conhecer essas dicas maravilhosas com essas duas suculentas de folhinhas bem gordinhas. E já vamos começar com essa lindeza, gente, que coisa mais linda que está o meu vaso. Na verdade é uma bolsinha que veio lá da Vanilde, do Bonito Lindo Arte. A bolsinha já está ficando pequena, né? Vou ter que providenciar um vaso maior, mas já está a caminho, gente. Em breve ele chega e eu vou fazer a troca dessa lindeza para um vaso bem maior, do Cotyledon pendens. No início, gente, quando eu comecei a cultivar ela ficava bem estioladinha. Estioladinha é com esse, né, o caule mais comprido e o espaçamento entre uma folhinha e outra. Depois que eu comecei a colocar ela em sol pleno, ela pega bastante sol, mas bastante sol mesmo. Elas começaram a ficar com as folhinhas mais juntinhas, ó, e bem gordinhas. Olha que coisa mais linda. Esse vaso aqui eu cultivo ele na frente de casa. Ele pega agora, ó, é 9 horas, então ele já está pegando o sol da manhã e vai pegar todo o sol da tarde. Então ele pega só o dia inteirinho. Quanto mais sol você der por Cotyledon pendens, mais bonito ele vai ficar, tá? Quanto mais sol, mais compacto, essas folhinhas ficam mais marcadinhas e mais maravilhoso. E o Cotyledon, gente, é uma suculenta de folhinhas gordinhas bem prolífica. Olha só, de um vasinho que eu comprei um vasinho mais ou menos, né, eu acho que foi desse tamanho. Eu já consegui fazer muitas mudas, é muito fácil você fazer a muda do Cotyledon, é só você retirar esses bracinhos aqui, ó, cortar. Você pode deixar secar alguns dias ou você pode fazer, né, plantar no mesmo dia, só você colocar num substrato bem sequinho. Você colocando num substrato bem sequinho e deixando no mínimo uns de 5 a 7 dias sem molhar, não vai ter problema, tá? O problema é se você colocar ela diretamente num substrato molhado ou se você fizer esse plantio no tempo, né, que fica uma semana toda chovendo, que ele não dá tempo para ele secar, aí você vai ter problema. Mas se você retirar, deixar secar e depois plantar, ou se realmente você quiser já fazer o plantio no mesmo dia e deixar no substrato bem sequinho, não vai ter problema. Esse aqui, ó, ele fica diretamente no tempo, ó. Ele tá direto aqui. Olha a coloração dele, que lindo. Gente, olha que coisa mais linda. Ela fica bem, ó, né? Isso é o estresse do frio à noite e o calor do sol. O sol também, né, ajuda a contribuir para que ele fique bem nessa coloração bem avermelhadinha na pontinha das folhas. Olha que fofurice. E aqui no cantinho da minha estante das latinhas eu tenho mais uma lata maravilhosa. Essa eu fiz mudinha, gente. Eu retirei essas mudinhas daquele meu primeiro vaso que eu mostrei para vocês, o vaso maior. Olha que lindo que está ficando. Olha o tamanho dessas folhinhas. Olha que coisa mais linda. E ele está cheio de brotinhos, ó.
Então, como que eu fiz? Eu retirei, né, os galinhos, cortei, coloquei no substrato bem sequinho, deixei 7 dias sem fazer a rega. Depois de 7 dias eu comecei a regar. Porque o Cotyledon pendens, ele gosta de um pouquinho mais de água, gente, para ele ficar com essas folhinhas assim, ó, bem gordinhas. Você tem que, né, fazer não espaçar muito as regas. Porém, o substrato é um substrato próprio para cactos e suculentas, aquele que, né, que é bem drenável, com a água desce e seca rápido, tá? Que não fica um substrato encharcado, porque senão as raízes, né, o caulezinho dele vai apodrecer. Olha ali quantos brotinhos. E quando eu fiz o plantio, gente, eu já fiz a adubação. Aqui eu usei o humus de minhoca, tá? Quando eu fiz o plantio, na verdade, quando eu fiz o meu substrato, eu já misturei o humus de minhoca. E depois de uns, mais ou menos, porque ele já tem, esse vaso aqui, eu acho que ele já estava para 3 meses, tá? Olha que coisa linda. Então, depois dos 2 meses, eu usei o NPK. Eu coloquei um pouquinho do NPK aqui, tá? O 10-10-10. Então, para ele crescer, para ele soltar novos brotinhos, agora também é uma época de desenvolvimento dos cotiledões, então aproveita, tá? Aproveita se você tem dessa planta em casa para estar fazendo novas mudinhas, retirar os galinhos, né? E fazer agora a multiplicação do cotiledon. E então daí depois de 2 meses eu adubei com o NPK, tá? Até para ele encher, né? Para ele encher mais rápido. Ontem eu fiz uma rega, elas são bem, né, molhadinhas, como vocês podem ver, porque ontem foi dia de fazer regas. E a rega, gente, do cotiledon, eu faço uma vez a cada 7 dias, mais ou menos isso. Se o substrato estiver molhado, eu não vou fazer. Eu só faço com o substrato totalmente seco. Isso né, dura, né, demora em torno de 7, 8 dias até 9 dias, tá? Aqui no sul, como o meu clima ele é bem úmido, então eu tenho mais ou menos esse espaçamento de regas entre uma e outra com as minhas suculentas, tá? Olha que coisa mais linda, gente. E a segunda lindeza de folhinhas fofinhas, gente, o Cotyledon tomentosa. É uma suculenta muito amada, muito queridinha, muito procurada por colecionadores, por cultivadores, pelo formato dela, pelas essas fofurices das folhinhas que nos encantam. Tem esses micro pelinhos, gente, isso é apaixonante. Essas garrinhas, dá vontade de apertar, dá vontade até de morder, de tão lindas que são. E eu tenho esses 2 vasos maravilhosos, todos 2 em lata. Aqui eu fiz uma pintura orgânica e aqui eu fiz esse estilo de pintura que tá, né, que o pessoal tá fazendo muito agora, que é os retalho de costura. A Jo Batista do canal Jo Batista, Terapia Verde com Jo Batista, ela tem ensinando, gente. Quem quer aprender, assiste lá no canal da Jo que ela ensina certinho como fazer essa pintura, tá? É bem fácil e olha o efeito que fica. Olha que coisa linda que fica, gente. Maravilhoso, né? Ele é muito fácil de fazer, rápido e dá um efeito maravilhoso na lata. Então, né, vamos falar um pouquinho sobre essa lindeza aqui. As duas eu cultivo em local coberto. Já tentei cultivar no tempo, mas ela não, pelo menos para mim aqui no meu clima, ela não dá muito certo. Ela começa a fungar muitas folhinhas, talvez pela grossura da folhinha, por ser uma folhinha muito gordinha, não sei. Mas ela funga muito e ela não fica bonita. Eu até consigo cultivar, mas ela não fica assim, né? Nesse aspecto bonito que a gente gosta, com as folhinhas bem gordinhas e o vaso bem cheio. Então eu cultivo as duas em local coberto, aqui na minha varandinha, tá? Elas pegam sol o dia inteirinho, como vocês podem ver agora, 9 horas da manhã. Então elas pegam sol de manhã até a noite, né? Quando o sol se põe, bastante horas de sol. Recentemente eu fiz a adubação delas também, como agora é a época do cotiledon, está em pleno desenvolvimento, então aproveitei para fazer a adubação, né? Humus de minhoca na terra e depois eu usei o NPK.
Na verdade, aqui, esse vaso aqui não foi o NPK, esse aqui foi o osmocote. Lá dentro, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver, né? Tem as bolinhas do osmocote ali, ó. Ó, as bolinhas do osmocote. Então, aqui eu usei o osmocote. Esse aqui eu usei o NPK porque eu fiz a troca do vaso recentemente. Ele estava num vaso de plástico e eu passei para essa lata maravilhosa, tá? Então, as regas também é a cada mais ou menos, né? A cada 7 dias, não é regra, tá, gente? Mas é um espaçamento em torno de 7 dias, tá? Por que eu não digo que é regra? Porque eu só vou molhar se o substrato estiver totalmente seco. Se não tiver, não molho. Eu já deixo, né? Isso é costume aqui para mim. Às vezes as minhas suculentas ficarem até 15 dias sem molhar, tá? Fica bem tranquilo, porque o clima aqui é bem úmido. À noite a gente tem um orvalho bem forte. Chega a molhar as plantinhas, principalmente as que eu cultivo no tempo. De manhã às vezes parece até que choveu, mas não é. É o orvalho, né? A serração que a gente chama, que é bem forte, que chega a molhar as plantinhas, tá? Então, é em torno disso. Então, regra de ouro é de regas. Molhe só quando o substrato estiver totalmente seco. Fazendo assim, você não vai ter perdas, tá? E eu faço a mesma coisa, eu aplico aqui com a patinha de urso. Olha que coisa mais fofinha. E vocês devem estar se perguntando, né? Como que eu faço a propagação dessa lindeza? Eu já tenho outros vídeos, né? De como fazer a propagação, né? Mas tem pessoas que estão chegando novas aqui no canal, nunca viram. Então hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a propagação dessa maravilhosa. Então aqui eu tenho 2 vasos cheios, eu posso escolher entre um e o outro de estar tirando os galinhos. Aqui eu já tenho um vasinho que eu fiz recentemente, gente. Isso aqui tem mais ou menos um mês que eu fiz. Então a gente vem aqui, né? Retira um galinho ou outro, que eu vou pegar aqui, ó. A tesoura mesmo, é bem fácil, gente, ó. Né? Você vai tirar, que coisa mais fofinha, olha só. Você retira os galinhos. Eu vou pegar 3, deixa eu ver aqui. A gente tem que também cuidar para tirar, para não estar estragando o vaso, né, gente? Um vaso tão bonito, tão cheio. Então eu vou tirar 3 galinhos aqui, a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Eu vou cortar os 3 galinhos e já volto para mostrar para vocês. E com o Cotyledon pendens, gente, é a mesma coisa. A gente vem aqui, escolhe 3 galinhos bem robustos. Vou pegar até aqui de trás, ó, né, que eles estão 3 galinhos, a mesma coisa, corta bonitinho assim, né? Deixa eu ver aqui, ó, aqui. Gente, eu tô cortando e filmando, não tô vendo se estou fazendo certo, né? Então aqui, ó, 3 galinhos e já volto com vocês para mostrar direitinho como a gente faz o plantio dessas lindezas. Então aqui eu preparei o substrato, gente, é um substrato bem airado, misturei bastante perlita, carvão picado, tá? Tem casca de arroz carbonizada também. Tem que fazer eu vou providenciar um vídeo novo com o meu novo substrato, né? Que a gente sempre está mudando a receita, ajustando e vendo como, né, se adequa melhor no cultivo da gente. Então agora aqui é fácil, gente, é só pegar as mudinhas, né, que é como Cotyledon, tem uma folhinha caída, já vamos tirar, e colocar aqui na terrinha, ó. O meu eu não estou esperando secar, o substrato ele está bem seco, eu não vou molhar, eu vou deixar ele sem molhar pelo menos, né, uma semana, vou molhar ele só semana que vem, tá? Fazendo assim não tem problema, né, o do tronquinho, aqui o caulezinho da suculenta apodrecer, ele não vai acontecer disso, porque, né, como o substrato está sequinho. E até semana que vem, gente, 7 dias já é o tempo dele secar e tá estimulando a nascer novas raizinhas. Olha que fofinho que deu. Deu 2 vasinhos bem cheios, ó. Tá vendo? Tanto o Cotyledon, né, a patinha de urso, quanto o Cotyledon pendens, ó, que fofinho. E o local onde eu vou deixar? Eu vou deixar num local bem arejado, bem iluminado e que pegue pelo menos ou o solzinho da manhã ou o solzinho do final da tarde. Ah, Ruth, mas eles estão sem raízes. Não tem problema, gente. Pode pegar o solzinho sim. O sol ele vai estimular a soltar as raízes da plantinha, tá? Se você deixar em um local muito sombreado, vai demorar muito
a soltar raiz, elas vão começar a estiolar, elas não vão ficar bonitas, tá? Então coloque e deixe num local bem iluminado, de preferência o sol da manhã, tá? Se você for colocar no sol da tarde, mas daí tem que ser o sol bem do finalzinho da tarde mesmo, um solzinho mais fraquinho, né? Não pode ser no sol forte, também não vai deixar em sol pleno, que claro, aí não vai dar certo mesmo. Mas se você deixar no solzinho da manhã, não tem problema que elas vão enraizar com mais facilidade e mais rapidez. Ah, mas se você mora num local muito quente, então deixe num local bem iluminado, tá? Ah, lá pro norte do país, onde o sol é muito forte, então coloque ela num local bem iluminado, pegando, né, um solzinho mais filtrado, que vai dar certo também, tá bom? Então, gente, esse era o meu vídeo de hoje, né, sobre essas duas lindezas de folhinhas gordinhas maravilhosas que nos encantam. Espero que tenha ajudado, espero que as dicas ajudem a vocês a estarem cultivando essas duas lindezas, porque tem dado muito certo aqui para mim. Então, o que tem dado certo aqui para mim, eu repasso para vocês. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.